Se a história de Adão e Eva não tiver existido e tudo não passar de um mito, então também não existe um Deus que vai julgar o homem pela sua maldade no último dia. E Jesus, ao dizer que Deus no princípio criou macho e fêmea, estava mentindo. E a morte de Cristo não passou de um martírio sem significado. Mas embora devamos admitir que a história de Adão e Eva pareça estranha ao senso comum, nenhum advogado experiente iria se aventurar dizendo que uma pessoa está mentindo apenas porque o seu depoimento reflete um fato difícil de acontecer. Primeiro, ele iria buscar testemunhas ou evidências que deponha contra ou a favor do depoente. Mas devemos lembrar que depoimentos de testemunhas não são iguais do começo ao fim. Existem contradições não importantes que são perfeitamente aceitáveis. O importante é que o testemunho se harmonize nas bases que o sustenta. Agora eu pergunto, existem testemunhas ou evidências que confirme ou negue as bases da história que Moisés escreveu? E para surpresa de muitos, existe, apenas com algumas contradições não importantes. E hoje nós vamos mostrar os testemunhos e as evidências dos relatos de Adão e Eva, do dilúvio e da confusão das línguas. Paz e graça, meus amados, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um vídeo nesse canal. Se esse vídeo for útil para você, deixe seu gostei para que o YouTube indique ele para outras pessoas e se inscreva se você não for inscrito para receber novos vídeos. Amém? Esta pedra escrita cuneiforme foi encontrada em escavações na Mesopotâmia, antiga Suméria. Foi datada do ano 3500 a.C. Ela conta o mito da criação do primeiro homem, conhecido por Adapa, que era muito sábio, mas não era imortal. Ele foi criado pelo deus Ea e morava na cidade de Eridu, que também significa paraíso em sumério. Adapa cometeu um erro e iria se apresentar ao deus Anu, criador do céu, para ser julgado. Seu pai Ea, temendo que o deus Anu conceda-lhe a vida eterna, aconselhou-o a não tomar nada que lhe fosse dado para comer ou para beber, e apenas se limitasse pedindo desculpas pelo seu erro. Mas o deus Anu, ao invés de matá-lo com a água da morte, ofereceu-lhe o pão e a água da vida eterna. Mas, seguindo o conselho do deus Ea, Adapa recusou, mas aceitou ungir-se com óleo e recebeu uma segunda túnica para substituir a primeira. Você percebeu a semelhança com o relato de Adão e Eva? Só com algumas contradições não importantes. As bases que sustentam o relato de Moisés foi mantida. As mudanças de nomes e o acréscimo de deuses é perfeitamente normal, tendo em vista que os descendentes de Adão se apostatou da adoração ao Deus único e começaram a adorar vários deuses. Então, eles usurparam o relato original da criação da terra, do homem, da expulsão do casal do paraíso e etc., que foi um fato histórico real, e adaptaram conforme os seus próprios interesses, mudando nomes e acrescentando deuses, pois
não faria mais sentido sustentar a existência de um único Deus, Criador da terra e do homem, já que eles tinham começado a adorar vários deuses. Então seria perfeitamente normal eles incluir esses vários deuses como sendo o Criador da terra e do homem. Escavações feitas pelo britânico e arqueólogo Harry Layard em 1949 na antiga Síria, foi encontrado a epopeia de Gilgamesh em 12 tábuas de argila, escrita no ano 2000 a.C. e traduzidas pelo inglês George Smith. Ela conta o mito do rei Gilgamesh da cidade de Uruk, atual Iraque. O texto narra que Enkidu, amigo de Gilgamesh, foi criado do barro e morre de uma doença. Gilgamesh, com medo da morte, se encontra com Utnapishtim, que tinha ganhado a imortalidade dos deuses depois que sobreviveu um dilúvio, construindo uma arca e colocou dentro 2 pares de cada animais. Esse tablete é conhecido como Emenká e o Senhor de Arata. É uma carta enviada ao Senhor de Arata por um remetente desconhecido, pedindo para ser seu súdito, pois os tempos estavam difíceis, e ele relembra ao rei que houve uma era de ouro em que havia um único idioma na Suméria e se louvava em uma só língua, até o dia em que o homem edificou uma torre e entrou em conflito com os deuses, que, irados, colocaram a torre abaixo em uma noite, confundiram as suas línguas, que ficaram estranhas, e foram espalhados por todo o mundo. Relatos como esses, da criação e queda do homem, do dilúvio e confusão das línguas, estão espalhados em diferentes povos por todo o Oriente. Antes desses achados, os críticos diziam que Moisés tinha inventado essas histórias, mas agora eles mudaram o discurso, dizendo que esses relatos são os originais e o livro do Gênesis é uma cópia. Mas, desmentindo essa ideia, o professor Kenneth Kitchen, professor emérito de egiptologia e especialista em arqueologia bíblica, disse: dizer que esses relatos bíblicos é um plágio simplificado de lendas mesopotâmicas é um argumento com o objetivo de produzir ilusão da verdade. No Antigo Oriente, a regra é que relatos surjam com acréscimo para embelezamento na elaboração de lendas, mas não ao contrário, para se tornar pseudo-histórias, como tem sido sugerido para o Gênesis. Antropólogos e missionários ficaram perplexos em encontrar relatos da criação e queda do homem do dilúvio na China, Índia, Oceania, Rússia, África e nas tribos das Américas e no Peru. Agora eu pergunto, se o homem é descendente do primata hominide, como prega a teoria da evolução, por que não existe em todo o mundo nenhum depoimento de um homem dizendo que ele é descendente de um macaco? Já dizendo que o homem foi criado por Deus ou pelos deuses, foi encontrado enterrados diversos depoimentos. Veja o que o antropologista ateu Lévi-Strauss, que dizia que o relato da criação era um mito, disse: grande surpresa e perplexidade surge do fato que esses temas básicos para o mito da criação são mundialmente os mesmos,
em diferentes áreas do globo, principalmente fora do Oriente Médio. Ao contrário de ser uma cópia, o livro de Gênesis parece mais uma correção, pois ele é o único que assume a existência de um só Deus. Tudo no Gênesis é o contrário dos mitos. Veja as diferenças. Primeiro, todos esses mitos têm sua origem na adoração a vários deuses. A Bíblia tem sua origem na adoração a um único Deus. Segundo, todos os mitos contam que as forças caóticas que é o universo nasceram primeiro. Ele era eterno e os deuses nasceram depois pelo universo. E os deuses criaram a terra. A Bíblia já é o contrário. Ela diz que Deus criou o universo e Ele é que é eterno e não o universo. Hoje nós sabemos, através da tecnologia, que o universo não é eterno. Ele teve um começo. A Bíblia é o único livro do mundo que desmente a ideia de que o universo é eterno. Agora eu pergunto, como é que Moisés sabia disso? Se ele não tinha uma luneta, um telescópio para ficar olhando para o céu? Se alguém souber, deixe nos comentários abaixo, tá bom? Terceiro, nos mitos, os deuses criam o homem para o homem trabalhar como escravo para eles, procurando ouro. Na Bíblia, Deus cria o homem para ele ser livre. Nos mitos, a humanidade foi destruída porque estava trabalhando e fazendo muito barulho, incomodando o sono dos deuses. Na Bíblia, a humanidade foi destruída por causa da maldade. E por último, nos mitos, os deuses não são onipotentes. O Deus Sol do Egito, por exemplo, para vencer a deusa Apófis, precisa da ajuda de outros deuses e dos sacrifícios e orações do povo. Na Bíblia já é o contrário. Ela diz que Deus é onipotente e não precisa da ajuda de ninguém para realizar os seus planos. São essas as diferenças que tornam a Bíblia filosoficamente superior aos mitos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.